Nós tivemos um aumento, né? Um aumento dos medicamentos, 10,8%. Nós estamos em contato com a Vânia Floriani Noldin, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácias no estado de Santa Catarina, o qual agradecemos para falar sobre esse assunto. Exatamente, tive a oportunidade de ser aluno da Vânia. Sério? Professora Olha que Vânia legal. E a minha esposa também, posteriormente na universidade, Adilson. Então, chame ela então. Vamos então, professora Vânia, bom dia, prazer recebê-la aqui no Bote a Boca, no trombone. E o que a vida faz com a gente, né? Hoje estamos aqui. Ontem eu estava ali sentado aprendendo numa sala de aula lá do Colégio Professor José Arantes, depois minha esposa na Univale, e agora estamos aqui para aprender um pouco mais, desta vez na rádio. Bom dia, professora. Olá, bom dia, Caleb, bom dia, Adilson, e com certeza, né, a vida já nos deu algumas oportunidades, né, Caleb, da gente se encontrar e conversar um pouquinho. E hoje a gente vem falar de um tema, né, que acho que vocês vão fazer a abertura, que é sobre, então, né, o aumento, né, dos preços de medicamentos. Pois é, ficou definido então, Vânia, professora Vânia, em relação a este reajuste de 10,8%, como é que fica essa situação para quem se utiliza e tem a necessidade do medicamento, e foi baseado em que o aumento? Bom, Adilson, Caleb, esse aumento ele é regulado, né, por uma Câmara específica de regulação de mercado de medicamentos, uma vez, né, que o governo, desde 2003, tem uma lei que regulamenta o quanto pode ser aumentado, e isso é feito uma vez por ano. Normalmente a tomada de preços, né, que eles têm, é uma fórmula bem complexa, então eles fazem várias avaliações, principalmente a questão do preço dos insumos, mas também a competitividade na hora da produção. Então, nessa fórmula bem complexa, em março eles vão reunindo esses dados, e sempre no mês de abril, então todos os anos a gente tem esse aumento. Talvez a maior polêmica se dê porque no ano passado, nós estávamos no início da pandemia, houve, né, o governo fez uma interferência, né, nessa CMED, nessa Câmara de Regulação, e esse aumento ele foi transferido para junho. E também houve, digamos assim, uma forma de regular para segurar os preços. Então, no ano passado, a gente teve uma média de reajuste que foi em torno de 5%, um pouquinho menos, né, e esse ano, quando a gente faz a média geral de aumento, ela chega em torno de 8,43%. Então, é quase o dobro. Então, talvez isso a polêmica. Porque, na verdade, a gente tem uma diferença de listas, tá? A gente tem níveis de reajustes. Então, assim, Adilson e Caleb, os medicamentos que têm maior concorrência, que têm maior número de laboratórios, vai ter esse reajuste maior, em torno de 10,1%, 10,2%. Aqueles medicamentos que têm menor número de laboratórios, ou uma menor competição, o reajuste é em torno de 6,8%. Então, acho que esse reajuste, no momento em que a inflação aumentou, né, o poder aqui de aquisição de mercadorias em geral, principalmente de alimentos, ficou bastante comprometido, esse reajuste de medicamentos com certeza vai afetar, né, muito a nossa população. Afeta diretamente, onera o bolso do cidadão, de quem precisa e depende de medicações para uso contínuo, ainda mais, né? A gente vê também uma diferença de preços, né, Adilson, das farmácias tradicionais, daquelas que são consideradas as populares. A gente vê situações como, por exemplo, né, numa farmácia com preço mais acessível, as chamadas populares, a venda se dá pelo valor de custo, né, daquele que vende na farmácia tradicional. Por que isso ocorre? E essa diferença é tão grande. Quanto maior o preço, certamente as farmácias tradicionais acabam sendo mais prejudicadas, que tem uma redução significativa também nas vendas, né, Vânia? Isso, sim. Agora aqui a gente só tem que cuidar com esse nome, né, das populares, porque daí a gente tem que diferenciar um detalhe importante, né? Nós temos as farmácias que tem o programa, né, do governo federal de farmácia popular, que daí essas vendem a preço de custo. Então, isso, qualquer farmácia que esteja credenciada, né, lá do governo federal pode fazer, vende somente alguns medicamentos nesse preço de custo, com a representação da receita e da documentação e o devido cadastro.
nós temos também algumas farmácias que usam esse termo popular, mas que não estão diretamente vinculadas a isso, e que fazem, às vezes, algumas compras, ou para chamar, né, a clientela para a farmácia, e até vende por esse preço de custo, mas não consegue ficar por muito tempo, né, dessa forma, vendendo ao preço de custo, porque não paga as suas contas. Então, quando é subsidiado, é porque o governo federal, né, paga daí para essas farmácias para elas estarem vendendo. Mas com certeza que essa diferença de preço aqui, ela é bastante importante, e o consumidor tem que buscar isso, principalmente quando ele faz uso crônico de medicamentos, e alguns deles, de fato, a diferença de preço é muito grande, né, entre conseguir adquirir pela farmácia, usando o programa, né, do governo federal, a farmácia popular, do que quando ele compra, né, sem estar subsidiado pelo governo. Mas sim, a pesquisa de preço aqui, a pesquisa de locais que vendem desse jeito é fundamental, né, para esse consumidor, para que ele não desembolse um valor tão alto todos os meses, né, principalmente diabetes, hipertensão, asma, né, que são programas que o governo federal subsidia. Às vezes o cidadão, né, a cidadã que precisa do medicamento e ele pega gratuitamente na farmácia do município e às vezes atrasa e às vezes a fabricante não entrega e por conta de licitação isso acaba complicando e ele vai ter que desembolsar, né? E aí que vem, Caleb, né, e Vânia, essa questão toda da reclamação, né, por conta de que primeiro que o município não tem o medicamento, depois que ele vai ter que ir lá e vai ter um aumento, que esse aumento vai ser aplicado, né, pelas farmacêuticas, mas cabe às empresas definir esses novos preços, né, Vânia? Que na verdade o que o governo regula é o preço máximo. Então, realmente, Adilson, as empresas podem não fazer esse reajuste de 10,6%, né? Só que as indústrias vão aplicar o teto máximo de certeza disso. A gente já tem visto essa aplicação na distribuidora, nas nossas farmácias esse aumento já está acontecendo, diariamente está vindo, é eletrônico, né? Então, essa regulação pela CMED, ela é automática, então todos os dias hoje, quando as farmácias ligam seus computadores, essa atualização ela já vem sendo feita, tá? Então, ao longo dessa semana, todos os dias, aos pouquinhos, os medicamentos estão, né, sofrendo esse reajuste. Mas é livre, sim, Adilson. Então, o máximo que pode ser esse reajuste de 10,6%. E as indústrias, né, por tudo que a gente está lendo e acompanhando também um fenômeno que é importante, as indústrias, quando produzem os medicamentos, mesmo indústrias brasileiras, elas importam os sais. Então, em função do aumento do dólar, as próprias indústrias já têm manifestado que elas não ficaram contentes com esse reajuste, elas queriam mais, tá? Então, de certeza que as indústrias vão aplicar o teto máximo, né, desse aumento aí de 10,08%, que é o que o governo permitiu. Então, é livre, mas eu acho que a gente não vai encontrar indústrias fazendo reajuste menor, não, tá? Infelizmente, né, para a nossa população, esse reajuste vai chegar na nossa conta final. Vânia, aproveitando a sua participação aqui, como que está a questão da imunização dos profissionais de balcão de farmácia, farmacêuticos, que estão também na linha de frente, porque lidam diretamente com pessoas que vão em busca de medicamentos, e muitas dessas pessoas saem do hospital e vão justamente com a Covid-19 buscar aquele protocolo que foi aplicado pelo médico que promoveu o atendimento. As cidades aqui aderiram à vacinação desses profissionais? Quais aderiram? Tem essas informações? Sim, Caleb, até obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Então, o Conselho Regional de Farmácia, né, foi notificando algumas cidades que tinham, né, eles entendiam o farmacêutico como profissional de saúde, mas muitas vezes não estavam entendendo que a equipe também está exposta, né, então uma farmácia não tem só o farmacêutico. E o Conselho tem conversado com as prefeituras e nós podemos, de certeza, afirmar, né, que os municípios, principalmente da nossa região, tem aderido. Nós tivemos um problema maior, pensando em região, foi com a cidade de Itajaí, porque a cidade de Itajaí está exigindo um cadastro no CNES, e daí empresas, né, privadas não tinham esse registro, estão tendo que fazer, então demora um pouco mais. Mas nossa cidade de Camboriú, de Balneário Camboriú, né, da região da Anfre, praticamente já vacinou, né, os seus farmacêuticos, as suas equipes, né, isso é bastante importante, porque realmente a farmácia
é a que está de porta aberta, é aquela que recebe, né, o paciente com Covid, que vende os medicamentos, que faz o atendimento. Então, isso foi, a gente teve um bom acolhimento, tá, por parte das secretarias municipais de saúde. Então, não há queixas, né, a maioria dos farmacêuticos e suas equipes já estão no momento da segunda dose agora. Muito obrigado, prazer recebê-la no Bote a Boca no Trombone, Vânia Floriani Noldin, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, falando sobre o aumento dos medicamentos em 10,08% e também sobre a vacinação contra a Covid-19. Grande abraço, bom trabalho. Ok, muito obrigada. Até.